Eu sou cearense, sou de Varzea Alegre, Ceará. Vim para cá nos anos 70, aí fiquei trabalhando coisas, né, coisas poucas assim, né? Entrava numa firma, já saía, entrava noutra, já saía. Até chegar os anos 80, né? Que aí eu entrei na prefeitura e só saí de lá em 2018. Já, quando me aposentei. São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, decretou toque de recolher das 10 da noite até as 5 da manhã, a partir deste sábado, para tentar conter a pandemia. Para mais de 800 mil habitantes, só será permitido sair de casa para ir ao médico ou comprar remédios. Eu venho da roça, eu sou da roça, entendeu? E quando eu cheguei aqui, eu me encaixei nisso aí. Eu posso dizer que me encaixei. Mas o tanto de ignorância que você vai deixando para trás, não que eu fosse ignorante de chegar e falar que você, entender, partir para cima, já te agredir com palavra. Eu nunca fui disso. Mas você tem outro jeito de falar, outro jeito de entrar no meio da sociedade, entendeu? Porque você está lutando com cultura, você está lutando com arte, e a arte é cultura. Então, o pintor, ele faz quando ele está fazendo um quadro, ele é que nem se ele tivesse fazendo um fio, né? Porque quando você faz um quadro, quando você guarda ele, que com o tempo você vai olhar aquele quadro, cara, você fica admirando. E quando você põe 3, 4 assim para você ver, você fica dizendo, poxa vida, chega a dar aquela saudade, né? Então é a mesma coisa que você tem um filho que passa 2, 3 meses sem você ver ele. Quando você vê, você não sente aquela emoção. É a mesma coisa do cara que pinta. De casa, vai! Cheguei! Eu fui adotada por ele. Ele foi me buscar no hospital. Ele tinha um relacionamento com a minha avó, um relacionamento afetivo, e a minha mãe engravidou e os pais não assumiram. Primeiro ela engravidou do meu irmão e depois aconteceu comigo, depois de 1 ano e pouquinho ela engravidou de mim e ele assumiu a responsabilidade, foi me buscar no hospital. Foi ele que me deu a oportunidade de ter uma vida, né? Me deu a oportunidade de ter uma família. Senão, eu nem sei o que seria de mim hoje, se eu não tivesse passado por todo esse processo, por toda essa história. Eu e minha irmã, nós sempre estivemos introduzidos nesse ambiente meio artístico, né? Nós sabíamos que a função do meu pai era agente cultural da prefeitura e a nossa casa sempre teve elementos artísticos, né? Então, os quadros dele sempre estavam lá. Né? Então, a maneira como ele se expressava artisticamente sempre esteve no nosso dia a dia. Quando eu me entendi, assim, tipo, que eu entendi o que era, o que ele fazia de arte, isso demorou um tempo. Ele tinha um quadro, um Máscara, e esse quadro ganhou um prêmio, eu não me lembro o ano, porque eu não era nascida ainda, não me recordo. E ele ganhou o prêmio e tinha vários recortes em casa sobre esse quadro, que foi publicado em jornais. Então, aí com o tempo a gente foi aprendendo a ler, foi crescendo e foi vendo esses recortes dos jornais e perguntava para ele o que era aquilo. Mas até então a gente nunca participou muito da vida dele, assim, sobre as obras. A gente chegou em algumas exposições no passado, mas não acompanhou muito de perto. Essa aqui não foi a que a gente foi?
Não, filho, isso aí foi da... Quando eu tinha mais ou menos uns... Deixa eu lembrar. Mais ou menos uns 17, 16 anos. E ele teve uma exposição. E a gente foi nessa exposição. E lá ele fez uma palestra para as pessoas e estava um monte de quadros expostos. Eu falei, quem é esse homem? Eu trabalhava na oficina de pintura, né? Na Pinacoteca. Então quando começava as primeiras aulas, eu assistia às aulas e gostava, né? E gostava. Aquele resto de tinta que ficava, aqueles restos de tinta que ficava, que as pessoas jogavam lá, eu pegava e ia fazendo alguma coisa com aquilo, né? Até que um dia eu fiz eu acho que o primeiro trabalho, e eu mostrei para o João, ó, eu peguei o resto de tinta e fiz isso aqui. Ele falou, não, Luiz, ó, é bom isso aí, segue isso aí, só que você não pode fazer oficina. Porque se você fizer oficina, você perde isso aí que você está fazendo. Você já vai fazer uma coisa diferente. Vai começar a fazer coisas diferentes. Que quando o professor começa a te ensinar, você vai fazer o que ele manda. Aí eu também digo, ó, bom, então esse negócio de oficina eu já estou fora, né? O Luiz eu conheci quando entrei no Departamento de Cultura de São Bernardo do Campo em 1991, no segundo semestre de 1991. Ele já trabalhava havia pouco tempo, acho que ele estava há 2 anos ou 2 anos e meio, ele estava trabalhando no Núcleo em Fio de Cultura, no centro de São Bernardo, com o João Delijaikov, ajudando o João na organização das exposições, principalmente na montagem das exposições. Foi um período bastante intenso aquele. Eu entrei, como eu disse, no segundo semestre de 91, e a partir de 92 eu comecei a ter mais contato com o Núcleo em Fio e com alguns artistas que frequentavam o Núcleo em Fio, artistas aqui da cidade, da região. E logo comecei a ver alguns trabalhos do Luiz. E já naquele início, os trabalhos dele tinham fundamentalmente essas características que, em grande parte, mantém até hoje. E o Luiz, pelo que o João me contou, começou a pintar a partir do momento que começou a conviver nesse ambiente de artistas no Núcleo em Fio de Cultura. Quando eu era menor eu tinha medo dos quadros, das pinturas, mas hoje eu já consigo ter uma certa admiração. Quando a gente era criança a gente tinha, né, tinha algo de grandiosidade na maneira como aquele quadro se apresentava pra gente, mas era uma coisa que permeava a nossa realidade. Então eu sempre achei bonito, na verdade, né? Isso inclusive acendeu em mim uma veia meio que artística, né? Quando eu era criança eu adorava pintura, adorava desenho, até hoje, na verdade, né? E isso com certeza foi influência do meu pai. A obra do Luiz é uma obra que imagino que para a maioria, se não para todas as pessoas, num primeiro momento causa uma estranheza bastante grande. Um choque mesmo, são trabalhos quase sempre com uma estética que eu diria bastante brutalista, no uso de cores muito carregadas, as formas tratadas com linhas bastante espessas,
fortes pinceladas, e geralmente grande parte do trabalho dele enfocando máscaras de rostos que são que nos chocam pela sua força, pela sua aparência às vezes brutal mesmo, né? Um autor como Victor Hugo, por exemplo, né, o grande escritor francês Victor Hugo, escreveu um texto no século XIX que é bastante famoso, em que ele fala do sublime e do grotesco. E ele faz uma retrospectiva da história da arte, da literatura, falando sobre como grande parte da história da arte, da literatura ocidentais, em grande parte dessa história prevaleceu o sublime, isto é, o belo, né, aquilo que a gente aprecia por ter formas, digamos, mais equilibradas, né, muitas vezes suaves, e que levam uma ideia de harmonia, de um mundo mais harmônico e tal. Só que o Victor Hugo, nesse texto, fala de como ao longo de toda essa história nunca deixou de existir, nunca deixaram de existir diversas manifestações na arte, na cultura e na literatura que eram voltadas para uma outra forma de expressão, um outro mundo, uma outra forma de ver o mundo, que ele chama de grotesco. Isto é, o disforme, né, aquilo que nos causa incômodo porque lida com aspectos mais sombrios da vida humana e da mente humana e da nossa relação com os outros e com o mundo, né? Pensando nisso, eu voltei ao trabalho do Luiz, né? E vi no trabalho do Luiz, vejo no trabalho do Luiz uma manifestação muito interessante disso que o Victor Hugo chamava de grotesco. Um autor como Mikhail Bakhtin, por exemplo, já no século XX, também estudou essa questão do grotesco na cultura, na literatura, na cultura em geral e particularmente na cultura popular. Mas o Luiz vem do Nordeste, onde são comuns essas festas populares em que se usam máscaras, né? São máscaras bastante fortes, com muitas cores, né? Que muito disso na obra do Luiz venha desta convivência com essas festas populares e com as máscaras que se usam muitas vezes nos rituais dessas festas populares. Então nós tínhamos aquele reizado que chamava o Rei de Congo, que era muito bonito também, muito bonito. Tinha o Maneiro Pau, né? Nós brinquei muito também ainda, né? Andei brincando ainda, umas brincadeiras que era já brincando, já lembrando que tinha de vir embora para mudar de vida, né? Porque às vezes a gente pergunta para ele, pai, que é isso? O que você pensou? O que tem aqui? É incompreensível. E ele também, quando a gente pergunta para ele explicar, ele fica, não sei. Ele nunca explica pra gente o que é de fato aquilo. Eles dão o nome de arte ingênua, naif, primitiva, né? E não deixa de não ser uma arte moderna, né? Uma arte moderna, porque eu não faço só... você vê que sempre tem uma imagem, sempre tem uma imagem. Eu não tenho uma peça que não tenha uma imagem, não tenha um olho diferente, uma boca diferente, mas sempre tem, sempre tem. A minha arte é a arte livre, né?
uma arte livre. O trabalho do Luiz é um trabalho artístico, na minha opinião, de grande importância nesse sentido de afirmar este outro olhar sobre a vida e sobre o mundo, que tem origens muito profundas na cultura popular, afirmar isso num momento em que se quer negar isto, que grande parte da sociedade e principalmente do poder instituído no momento no país quer negar isto, né? Por isso eu acho que trabalhos como o do Luiz são agora mais importantes ainda. Eu não sei se foi eu que escolhi ou foi a arte que me escolheu em fazer o que eu penso, porque eu estou aqui na estante e eu chego lá, eu pego uma tela, põe lá e aí vem no pensamento e eu vou fazendo uma coisa para sair aquilo. Eu não tiro uma foto desse pé de cana para ir fazer esse pé de cana que eu não vou fazer, porque eu não sei fazer. Não sei fazer. Eu não sou uma pessoa acadêmica, eu não sou desenhista, eu não sou nada.